E aí, criadores e criadoras, tá começando mais um vídeo aqui no canal Criatória, um canal essencial para aqueles que querem construir a sua história, criar a sua criatura. E nós, como criadores que somos, a gente passa por diversos perrengues no começo, principalmente quando a gente está iniciando nesse universo da escrita, né, o universo da nossa construção narrativa. E eu tô aqui hoje para falar com vocês 5 erros graves que a gente começa a cometer quando a gente está no início de uma escrita, tá? Quando a gente está começando nesse universo, inúmeras coisas podem acontecer, né? Quando a gente não tem um referencial para seguir, uma estrutura correta, ou acha que pode ser uma parada totalmente intuitiva, né? A construção narrativa, a construção de uma história, um roteiro, a criação de um mundo, de um personagem, a gente às vezes acaba cometendo erros graves que são comuns no começo. Eu já passei por isso, o Roger também. Para vocês que não sabem ainda, mas nós, além desse canal, a gente tem a nossa editora de quadrinhos, né, de universo de super-herói que a gente está construindo. E a gente se inspira muito na Marvel, na DC. E essa é a nossa meta, né, como escritores e construtores de mundo, né? É tentar fazer cada dia um pouco melhor, sem tentar passar o carro antes dos bois, né? Querer, na euforia, chegar no processo que referenciais que a gente tem como a Marvel e a DC já fizeram há décadas, a gente querer fazer em anos. Isso é completamente impossível, sempre respeitando o nosso tempo, o nosso espaço, mas nunca deixando de visualizar onde a gente quer chegar, né? Você que está aí do outro lado, você tem o sonho de construir sua história, seja qual gênero for, e para isso que a gente criou esse canal, para ajudar você que tem aspiração em escrever, tá? A aspiração é construir, a entregar arte de qualidade, entretenimento para as pessoas. E eu tô falando desse vídeo justamente na quarentena. Eu não sei quando você vai estar vendo aí do outro lado, mas aqui eu tô em casa já faz mais de 20 dias. E é interessante, né? Como a gente está na quarentena, a maioria das pessoas que eu conheço está se beneficiando muito dela no recolhimento das suas casas pela arte, né? Através de você consumir uma série, consumir um filme que você queria ver, um documentário. Então é muito importante, né? O escritor, o construtor narrativo, né? O criador, a criadora, porque a gente entrega algo que o ser humano precisa muito, né? De sair um pouco do seu ego e entrar num universo paralelo, digamos assim, né? Você sai do seu ser e consome uma história de um terceiro. Você entra na pele de um protagonista terceiro, sem nunca ter visto ele antes, ou às vezes já tendo visto ele antes, mas você se desloca de si para aproveitar uma experiência de um terceiro. E é isso que faz a história ser tão apaixonante, né? Pelas pessoas, né? Nunca conheci uma pessoa que não gostasse de ver um tipo de filme ou algum tipo de série, pelo menos até hoje, nunca vi uma pessoa que não goste de filme. Mas pode ser que tenha, né? Mas enfim, eu tô aqui para vocês, criadores e criadoras, entenderem os 5 maiores erros que a gente começa a cometer no início, né? Da nossa carreira, do nosso hobby, seja por assim dizer, pela nossa aspiração. Então, peguem aí o papel e a caneta, a gente vai começar, porque o primeiro erro que a gente acaba cometendo no começo da nossa carreira, assim, né, de escritor, é a gente não definir uma área de excelência. Esse primeiro ponto, eu peço para que vocês tenham uma mente aberta para entender mais ou menos o que eu vou falar. Não é uma regra, não estou impondo nada, mas eu percebo que a gente se destaca mais no mundo de hoje, que tem inúmeras possibilidades. Por exemplo, você vai no mercado e tem 50 marcas de biscoito, de sucrilhos. Você fica cada vez mais dividido por não ter essa definição de foco da onde você quer ir,
porque você tem tanta possibilidade que você acaba se perdendo em si. Então, por mais que a gente tenha uma gama de informação absurda, de possibilidades para se fazer, absurda no mundo de hoje, a gente acaba se dissipando, se dispersando, não tendo um caminho. Então, quando você define o foco que você quer para a sua construção e você desescolhe todas as outras opções, entendeu? Cada escolha é uma renúncia. Você tende a ficar cada vez melhor quando você amplifica num gênero. E é aqui que eu entro no passo a passo da escrita, né? Quando a gente, escritor, a gente foca num gênero, a tendência é que a gente fique cada vez melhor. Então eu estou falando de você pegar um Tolkien com literatura fantástica, que se destacou em fazer isso, um Stephen King se destacou em fazer um terror, e você pegar um Tarantino em filmes de ação e policial e tiro e porrada e bomba, você começa a ver que os autores que... Woody Allen também com drama, então você começa a ver que os autores que se destacam são aqueles que se limitam, tá? São aqueles que focam no que eles querem. E eles querem pegar um gênero e destrinchar ao máximo aquele gênero, de uma maneira que eles conheçam absolutamente todas as camadas do gênero. É muito melhor, na minha opinião, do que se você quiser focar em vários gêneros. Eu vejo muitos autores por aí, e não é uma crítica, mas é uma opinião, mas eu vejo muitos autores por aí que eles querem explorar muito a capacidade criativa deles, e não é ruim, isso é ótimo. E explorar a si mesmo como escritores e fazer um drama, depois um filme policial, uma história policial, depois uma história fantástica, depois uma história de terror, depois uma comédia. E eles não querem se limitar. Tá tudo bem, eu respeito todo mundo. Eu já tive essa pretensão também. Mas eu sinto que quando a gente foca em algo e desescolhe as outras opções, a gente vai ficar cada vez melhor. Tem uma teoria, né, que quando você pratica algo por 10.000 horas, você atinge a excelência, né, a maestria naquilo. E eu concordo muito com isso, porque a gente tem algo que nutre o ser humano, que é o tempo, né? O tempo é o que faz a gente se melhorar, né? Às vezes a gente começa cometendo besteiras na infância, na adolescência, que depois a gente vai refinando isso na nossa personalidade, na nossa vida. E eu acho que isso também é com a escrita. Quando você foca num gênero, por exemplo, você quer dominar terror como Stephen King, e você todo santo dia arruma um tempo para escrever um pouco sobre terror e pensar sobre o terror, e você também começa a assistir muito mais terror do que outros gêneros em si. Você foca toda a tua mente criativa para aquele gênero, porque você gosta daquilo, você quer ser reconhecido como autor daquilo, como o Stephen King fez. Você não vai ser fácil, não vai ser rápido, mas eu garanto para vocês que depois de um bom tempo, você fazendo só isso, você atinge a maestria. Porque você vai começar a ter uma mentalidade mais focada para aquele tipo de público que pede aquele tipo de história, e a tua mentalidade criativa vai estar... os inputs do teu cérebro vão sempre direcionar para o terror, porque é aquilo que você escolheu. No nosso caso aqui da Prod, como eu falei, a gente focou totalmente a nossa mente somente para o universo de heróis, entendeu? Ficção, fantasia, que é o que a Marvel faz, a gente se inspira muito neles, e a DC. Então, no começo não foi fácil pra gente entender como os caras fazem as histórias deles, a criação dos personagens, mas depois de um certo tempo, e a gente já tá nisso já há mais de 6 anos, construindo histórias cada vez melhores assim, e personagens também, a gente começou a ver que o nosso input criativo ele vai melhorando. Ele vai cada vez mais pensando em tudo que a gente vive, como transformar em personagens de super-heróis, porque a gente está focado nisso. Então, eu parei de assistir muito terror, adoro, mas eu parei de assistir muito filme policial que eu assistia, e eu foquei muito mais em assistir
ficção científica e principalmente filmes de herói, mas universo mais fantástico, que tem a ver com o que eu estou fazendo. Porque quando eu foco mais nisso e começo a assistir séries e filmes somente disso, eu começo a pensar as soluções criativas que eu posso ter para implementar ao meu projeto. Então é natural que o nosso público da Prod acaba consumindo cada vez mais, porque você vai melhorando naquilo, né? A prática vai levando à perfeição, né? Não numa perfeição absoluta, mas eu acho que a gente vai evoluindo cada vez mais, né? Então eu acho que o primeiro passo seria a gente começar a falar o que eu quero escrever, que tipo de história eu quero fazer. E focar cada vez mais nela, naquele tipo de gênero. Novamente, isso não é uma regra, é uma sugestão que eu dou para vocês, se vocês querem atingir excelência como um Tarantino, um Stephen King da vida. Foquem num gênero. Percebam, se você não sabe o gênero que você quer criar, o gênero que você tem afim, a resposta já está aí, você só não olhou para ela ainda. Qual o tipo de filme que você mais gosta de ver? Você vai ter, geralmente, um tipo de filme que ele vai ser semelhante em si, né? Os protagonistas dos filmes que a gente mais gosta, eles são semelhantes. E aí a gente vai perceber o gênero que a gente mais gosta. Seja comédia, terror, drama, seja lá o que for. Mas isso vai conseguir fazer com que a gente limite, né? E não tente se expandir na prateleira do mercado, querendo pegar todos os biscoitos e focando só em uma marca, focando em só um gênero. Isso vai fazer a gente atingir a maestria, né, digamos assim, com o tempo. Então pensem sobre isso, como é que a gente pode se limitar focando em um gênero só, ou dois, mas se limitar o quanto mais, tá? Para que a gente atinja cada vez resultados melhores naquele tipo de trabalho, tá? Naquele tipo de construção narrativa. O segundo tópico que eu queria falar para vocês seria quando a gente começa e tem um pouco daquele ego, né? Eu acho que todo autor carrega em si, né? Todo ser humano carrega em si, mas o autor, a maioria deles, eles não sabem lidar tão bem assim com uma crítica. Não estou dizendo todos, eu sei que tem pessoas incríveis que conseguem lidar com isso, mas é um processo que eu passei no começo e eu tinha muita dificuldade de mostrar as histórias que eu construía, né, de super-heróis para as pessoas por medo da crítica. Então eu acabava ficando num casulo e não me expondo, só que eu também não crescia, né, porque você não saber lidar com não, você só sabe lidar com elogio, né, com os sims da vida, te limita muito, porque eu acho que a gente tende a crescer muito quando a gente lida com não. Quando o sim, que é um elogio, um tapinha nas costas, uma salva de palmas pela sua criação, ele não te deixa mais eufórico e achando que você é o cara ou a mina. E o não, que é a crítica, ou uma crítica construtiva, ou às vezes até destrutiva, de pessoas que não entendem muito assim, e elas são destrutivas e elas podem desferir golpes como críticas destrutivas, mas a gente fica triste ou apreensivo ou com raiva. Eu acho que a gente tende a crescer muito como escritores quando os sims da vida não deixarem a gente mais eufórico, achando que a gente é a pessoa, o criador, a criadora, e quando não deixa a gente também cabisbaixo, triste, raivoso, tá? A gente tem que ter uma postura de não achar que a gente é o tal e também não achar que a gente é uma merda, tá? Eu lido muito, tô tentando, né, até hoje, lidar muito com os sims e os nãos, né? Sem euforia extrema e sem ficar depressivo quando uma crítica vem. Mas se a gente, quando tá começando, consegue lidar com isso, ou aprende aos poucos lidar com os sims e os nãos da vida, a gente começa a se expor mais, tá? Se a gente tem um poema, por exemplo, a gente solta para as pessoas lerem, mesmo que a gente não ache que esteja perfeito, mas um erro nosso, principalmente dessa nova geração, é a gente querer obter a perfeição muito rápido, né? Porque as coisas são muito instantâneas, né? Principalmente pela internet, que a gente quer obter esse nível criativo muito rápido, então a gente não está suscetível
a crítica, né? E é um processo, gente. No começo, a gente vai errar em alguns pontos. A gente está estudando roteiro, a gente está estudando construção narrativa e a gente vai errar. Nós, eu e o Rogério, a gente errou no primeiro quadrinho. História clichê, erramos até na qualidade gráfica dos balões da história em quadrinhos. A gente não sabia fazer, mas a gente se expôs, deu a cara a tapa e foi no evento disposto a errar e aprender com os erros e melhorar na próxima. Vocês acham que a Disney Pixar no começo não errava nas histórias ou em alguma iluminação de cena e depois deixa pra próxima, no próximo filme a gente melhora? É assim que começa, sabe? A gente aceitando as críticas, dando o melhor que a gente pode e lembrando que feito é melhor que perfeito, tá? Às vezes a gente busca perfeição no nosso universo, no nosso protagonista, na nossa história, e esquece que o feito é melhor que o perfeito. Você lançar algo e tentar melhorar depois que está pronto, você nunca vai estar pronto. Nunca. E se você tentar melhorar a tua história ad infinitum, você nunca vai lançar ela. Seja em qual mídia for, tá? Eu acho e eu acredito muito que o feito é melhor que o perfeito, por mais que eu também acredite que a gente tenha que reescrever o nosso roteiro o quanto mais pudermos, tá? Mas dentro do limite do prazo, do tempo que a gente tem para entregar para esse projeto. Mas não ficar encucado com a perfeição absoluta, porque ela nunca vai existir, tá? O que é perfeito para mim pode não ser perfeito para ti e vice-versa, né? Então, a gente saber lidar com esse limite, prazo, né? De vou fazer o melhor que eu posso dentro do tempo que eu tenho e deixar ir. Depois que for, foi. E na próxima eu melhoro, tá? Saber lidar com isso, tá? De saber não querer, nesse mundo caótico assim, muito voraz e instantâneo, né, de hoje em dia, a gente querer cada vez a perfeição instantânea, assim, rápida. Isso não existe, tá? Então o segundo ponto é a gente saber aceitar críticas à nossa obra, dar o melhor que a gente pode no tempo que a gente tem, né? E melhorar na próxima. Se não tá absolutamente perfeito, se a gente sabe que acha que errou algo, não gostou de algo, melhora na próxima, tá bom? Esse é o segundo tópico que eu queria falar para vocês. E no terceiro tópico que eu trouxe aqui, e isso aqui é muito fácil acontecer, também aconteceu comigo e com o Rogério, que é a gente ignorar pesquisa para obra. Então, o que seria pesquisa para obra? Novamente, se você tem um gênero que você quer construir, a pesquisa básica é você assistir o máximo de filmes que tem daquele gênero. Se você quer fazer algo de terror, consuma terror em nível obsessivo. Assista tudo que está rolando hoje, que rolou nas décadas passadas. Assista o quanto mais puder, leia o quanto mais puder desse gênero, que já é uma fonte de pesquisa. Mas eu não estou falando somente desse tipo de pesquisa. Eu estou falando da pesquisa também de ambiente da tua história. Então, se você está fazendo um sci-fi, você tende a ter que pesquisar muito mais para explicar aquele tipo de tecnologia, seja intergaláctica, seja terrestre, mas você tem que explicar aquele tipo de tecnologia para o teu público, seja qual for. Então você vai ter que basear e dar verossimilhança, mesmo que ela não exista, com elementos existentes da ciência que consigam elucidar aquilo que você está construindo, seja no espaço, uma tecnologia de viagem no tempo, seja o que for. Mas a verossimilhança da história, aquilo que vai fazer o público, que hoje em dia está cada vez mais como é que eu posso dizer, mais chato, digamos assim, em ter informações, né? E ele vai pesquisar, né? Muitas vezes hoje em dia, quando a história é baseada em fatos reais, né? A pessoa sai do cinema, acaba de ler o quadrinho ou ver o curta, ela vai pesquisar no Google para ver se realmente existiu e como foi. Então hoje em dia a gente dá uma informação falsa para o público tentando dar pecha que é real, baseada em fatos, assim, é um tiro no pé, se a gente não tem domínio do ambiente. E se é sci-fi, se é ficção, a gente também tem que dar um respaldo para o público de uma verossimilhança cada vez melhor para que ele consiga comprar
e entrar na história, né? Você só vai entrar na história se você tiver imerso nela, assim, no sentido de que você está comprando as ideias, né? Você não está duvidando, né? O autor está te explicando, está entrando, pegando você pela mão e entrando na história, no ambiente dele, no mundo, e vai te mostrar como é que funciona o mundo dele, né? E essa verossimilhança é que faz o público cada vez mais entrar na história, tá? Então pensem aí que tipo de pesquisa que vocês têm que fazer. Façam o máximo de pesquisa, percam o máximo de tempo. Eu nem costumo dizer que é uma perca de tempo, mas é um investimento de tempo na tua história, no teu protagonista. Cara, e o Google tá aí. Não é mais antigamente que a gente tinha que... Quer dizer, a gente não, né? A geração dos nossos pais ou avós tinham que ir numa biblioteca, caçar livro, não tinha uma internet como a gente tem hoje. Então não é desculpa mais pra gente não pesquisar e ter um domínio total do nosso universo. Se você está entrando num ambiente de hospital, tenha domínio de como funciona as profissões, os cargos, a administração daquele hospital. Você tem que fazer uma pesquisa ferrenha, como os criadores do House faziam. As outras séries hospitalares que rolam por aí, né? Que você tem que ter o domínio das doenças, de como afeta o corpo físico, de como é que funciona todo esse ambiente, né? O Good Doctor fala muito disso. Cara, imagina quanto tempo eles investem na construção do ambiente, de você ter um domínio de que o que vai sair da boca dos seus personagens não vai ser besteira, vai ser uma coisa que tem a ver com o universo de médicos, né? De medicina. Então, quanto mais você conseguir construir essa verossimilhança com a realidade, assim, melhor o público vai entrar e melhor a tua história vai ficar. Então não ignorem esse passo de construção, de pesquisa, de investimento de tempo, de construção de protagonista, domínio do ambiente, do que você quer falar, de o mundo político da tua história, o mundo econômico da tua história, o mundo social da tua história, o mundo emocional, todas as estruturas que regem a cidade, o país, a casa, o cômodo onde eles estão, seja o que for. Quanto mais vocês investem tempo nisso, melhor a tua história fica, tá bom? O quarto passo que eu queria falar aqui, e o penúltimo, seria o erro maior da gente conseguir parar de comparar nossa história com os nossos ídolos, né, ou referenciais que a gente tem. Desculpa. Nesse ponto, eu queria falar com vocês o seguinte. Quando a gente começa, a gente tem um mestre, digamos assim, um referencial. Isso nos quadrinhos que a gente tá rola muito, principalmente na arte, né? Os desenhistas que ficam se comparando com aqueles que eles têm uma aspiração em chegar, ou um roteirista de determinado tipo de herói, um criador de determinado tipo de herói no nosso mundo, meu e do Rogério, para dar uma explicação mais para vocês, né, um exemplo. Eles se comparam porque tal fulano criou tal personagem e tal fulano foi lá e criou um personagem parecido, então ele meio que copiou o mestre dele. Então isso rola muito, no cinema rola muito, nos quadrinhos rola muito, nos curtas, na animação, seja o que for. É um erro que a gente comete de, assim, a gente tem uma referência, né, de um autor, uma autora, que a gente adora, admira o trabalho, mas o problema é que a gente acaba se comparando muito, tá? E tem até uma frase que eu ouvi, que se eu não me engano, se eu não estou enganado, é do Tony Robbins, um coach, né, desses mais famosos hoje em dia aí, que ele diz que não compare os seus bastidores com os palcos de outra pessoa, né? Então, assim, não compara o bastidor, né, da sua obra, né, o que você passa por trás, o que tá... O bastidor, geralmente, ele é sujo, cheio de cabo, atrás das cortinas é o que a realidade é, né, digamos assim, e a gente acaba comparando esse traço nosso com um palco de outro, né? Que é aquela beleza de estar se apresentando, né? E essa metáfora, o que ela quer dizer em si? É que quando a gente está construindo, quando a gente está começando a construir,
cara, é cheio de conflito, é cheio de perrengue, né? A gente está construindo o nosso mundo ainda, né? E é mais ou menos como se você quisesse comparar o tempo que você tem escrevendo com alguém que já está há décadas escrevendo. Não é a mesma coisa. O nível de mentalidade é outro. Como a pessoa enxerga o mundo é outro. Por exemplo, se você quer criar um universo fantástico como a J.K. Rowling, criadora do Harry Potter, você começou a escrever, sei lá, 4, 5 anos mais ou menos, e ela já está, sei lá, vou chutar aqui que eu não tenho entendimento de quantos ao certo ela está escrevendo, mas vamos supor que ela esteja escrevendo mais de 30, 40 anos. Cara, você comparar o palco dela, de todo o processo dela, né? O palco é o processo. Quanto tempo ela chegou para construir um Harry Potter? Não foi do dia para noite, tá? Ela, com certeza escreveu vários livros antes e você querer, logo no começo, já querer se comparar com ela é um tiro no pé, é um erro que vai te custar caro, porque você nunca vai se achar bom o suficiente. Então, a minha dica é para que você compare a si mesmo, o quanto você evoluiu, porque se você quiser comparar, igual a gente cometeu o erro, eu e o Rogério, o erro gravíssimo de no começo se comparar com a Marvel, que é onde a gente quer chegar daqui a décadas, se Deus quiser, cara, é um tiro no pé. Você se comparar só vai te trazer frustração e principalmente você vai acabar colocando nas suas obras coisas que você viu do autor que você gosta, ou da autora que você gosta. Então você vai acabar caindo no clichê, caindo no senso comum, né? Que o seu autor de renome, né? De aspiração, teve as soluções criativas para a história dele e você acaba copiando porque você está comparando. Se você está comparando, você quer fazer igual e aí você vai acabar achando as mesmas soluções que ele teve, e aí tua obra não vai se destacar. Então compare a si mesmo, tenha referenciais, tenha aspirações, mas compare a si mesmo. Seja você, dê a sua voz para o teu mundo, dê a sua voz para o teu protagonista, tá? É mais ou menos isso que eu queria falar no quarto passo. E no quinto passo, que por mais que seja o quinto, não é o menos importante, tá? Ele é muito importante pra gente que está construindo histórias, é que a gente acaba não revisando os textos, tá? E não tendendo a melhorá-los. E esse tópico, ele entra muito como o tópico 3 como uma antítese do tópico 3, né, que eu falei que a gente tem que fazer o melhor com o que a gente pode no tempo que a gente tem, mas querendo melhorar, não querendo a perfeição absoluta, né, foi isso que eu falei. Não querendo a perfeição e dando o nosso melhor, mas depois que lançar, melhora no próximo, se tiver que melhorar. E esse tópico, ele diz o quê? Por isso que eu falei que é até um pouco de antagonismo, né, dos tópicos, mas eu vou chegar lá traduzir o que eu quero dizer. A revisão ela é extremamente importante. Não é só porque a gente tem determinado tempo e que a gente não precisa atingir a absoluta perfeição, dar o nosso melhor com o tempo que a gente tem, que a gente não tenha que investir tempo em revisar a nossa escrita, o nosso roteiro, a nossa construção e tentar melhorar. Fazer a reescrita dele, ver pontos que podem ser melhorados com o tempo que a gente tem e utilizar o tempo que a gente tem para melhorar o máximo que der, tá? Não é para encher linguiça na nossa história, ver se ela tá tendo uma batida boa, né, um ritmo legal, tentar melhorar o máximo que der com o tempo que a gente tem, porque senão a gente acaba falando, já fiz aqui o primeiro tratamento do roteiro e pronto, vamos mandar pau aí. Não é isso. Eu acho que a gente tem que avaliar muito bem essa estrutura de autoconhecimento, né, como autores, para tentar passar o máximo da nossa verdade, né, que é o que está lá, né, na escrita, na nossa obra. Mas não ignorar que coisas podem ter passado em branco até por nós mesmos. E tudo bem, nós somos humanos e a gente pode melhorar, mas utilize o tempo também com o que você tem, sem buscar a perfeição absoluta, para melhorar o máximo que der. Então, acabou o roteiro, reescreva ele, vê onde você pode melhorar, tá? Não negligencie esse tópico, tá? A gente às vezes acaba, até aqui eu passei por isso, tá? Nos primeiros quadrinhos a gente
acabou não revisando tão bem quanto deveria. A gente contratou a revisora, mas eu acho que é louco isso, né? Mas acabou mesmo assim tendo alguns defeitinhos, porque o quadrinho era grande, então acabou erros passando desapercebidos. Então, quanto mais revisão tiver no tempo que a gente possa despender para que a gente lance a nossa obra, o nosso produto final com uma qualidade o melhor que ela possa ter, melhor a gente tem a ganhar, tá? A gente tem muito a ganhar e o nosso público tende a se expandir cada vez mais, porque querendo ou não, cada errinho é fatal, né? Principalmente no nosso ramo que é quadrinhos, você errar um balão, né? uma ortografia, cara, custa muito caro, tá? E eu sei do que eu tô falando, então seja a mídia que você quer expor, tente melhorar ao máximo. Se não em reescrita de roteiro, em revisão ortográfica, seja o que for, mas tente melhorar o máximo. Teu protagonista, teu antagonista, teu universo, no tempo que você tem, sem ter medo de lançar, sem buscar aquela perfeição inatingível, tá? Parece um paradoxo, mas não é. Atinja o tempo que você tem, estabeleça o tempo que você tem de construção e dentro daquele tempo você vai fazer o melhor que você pode. Vai revisar, vai construir, vai reconstruir, tá? Para dar o melhor que você tem naquele tempo. Acabou aquele tempo, você lança e melhora no próximo, tá? Então, basicamente, vou fazer uma leve revisão final, que é para a gente entender que é os 5 tópicos são, primeiro, não definir área de excelência, ou seja, você tende a focar, você tende a evoluir mais e mais se você focar num gênero. Não é uma regra, é um conselho que eu dou, tá? É uma dica, você segue se você quiser ou não. Se você quiser melhorar cada vez mais, foque num gênero. Segundo tópico, não aceitar críticas à tua obra, tá? Não ter medo de se expor, não ter medo de se expor, mostrar a sua obra mesmo, sem querer essa perfeição absoluta. Terceiro, ignorar a pesquisa da tua obra, atinja no tempo que você tem, maximize o tempo que você tem para que você tenha domínio do ambiente do que você está construindo, o máximo que der, tá? O máximo que der. Tente entender de tudo que você está falando ali, de uma forma que, se alguém te perguntar, você consiga responder totalmente o que você pesquisou sobre aquele tema que você está falando naquela história. Quarto tópico, comparar a tua obra com seus ídolos. Não se compare. Tenha eles como referência, mas se compare consigo mesmo, tá? Com o que você é e com o que você vai ser daqui a 5, 6 anos ou até mais. E o 5 e último tópico, não revisar nossos textos. Não esqueçam de revisar o texto, reconstruir, reescrever, dar o melhor que a gente tem no tempo que a gente quer, tá? No mais é isso. Eu espero que tenha feito sentido para vocês esses 5 erros que a gente acaba cometendo quando a gente é iniciante. A gente cometeu aqui desse lado e eu fiz esse vídeo para que vocês aí do outro lado não cometam, tá? Melhor aprender com os erros do outro, tá? E no mais é isso. Eu espero que vocês gostem, tenham gostado desse conteúdo. Escrevam aí críticas, sugestões, elogios pra gente nos comentários, o que vocês acharam, sugestões de temas pra gente. E se inscrevam no nosso canal Criatória, ativem o sininho para as notificações. E no mais é isso, sigam no Instagram também, que é cria.toria no Instagram, que a gente tem lives por lá e um contato maior. E no mais é isso, galera. Até a próxima!